Silas Malafaia deu outro chilique, tradicionalíssimo. O chilique dessa vez foi contra pastores que começaram a abandonar o Bolsonaro. E eu tenho falado pra vocês, Bolsonaro vai ficar sozinho, ele vai ser abandonado por todos e vai ter também outras delações contra ele. E a gente não pede por esperar. Só que o que aconteceu? O Malafaia, ele é o único que ainda se posiciona a favor de Bolsonaro. Todo mundo abandonou. Por quê? Porque a forma como o Alexandre de Moraes construiu as investigações deu uma amplitude que qualquer pessoa que teve uma reunião com Bolsonaro pode ser investigado, pode ter alvo de busca e apreensão. Luiz Carlos Reis, lá do Didier Raul, ele tá na mira também. Então ninguém quer colocar um alvo na testa e defender o Bolsonaro, só mesmo o Malafaia. Na sua opinião, eu acho que o Malafaia vai acabar sofrendo busca e apreensão. E você, o que acha desse abandono? Mais delações virão? Você gosta do Malafaia dando chilique? Se você curte esse chilique desesperado, deixa o like e se inscreva no canal. Esse abandono, pessoal, era algo que já estava programado. Mas nós estamos tendo abandono dos pastores, lideranças religiosas que apoiaram o Bolsonaro, que não nutrem nenhum tipo de simpatia pelo governo Lula, muito pelo contrário, mas eles eram apoiados do Bolsonaro. O problema é o seguinte, a Folha de São Paulo fez uma reportagem e ela começou a conversar, né? Começou a falar com lideranças religiosas e eles começaram a falar o seguinte: ah não, a gente teve que se afastar do Bolsonaro. Depois que ele começou com essas ideações antidemocráticas, essas ideações golpistas, nós precisamos nos afastar, porque nós somos democráticos. Falso, mentira. Eles se afastaram do Bolsonaro com medo de serem investigados. Óbvio, porque várias dessas lideranças, vários desses pastores, tiveram reuniões com o Bolsonaro, participaram de palanques com o Bolsonaro. E o que foi falado nessas reuniões? Ninguém lembra. Essa reunião pode ter sido gravada, pode ter tido um vídeo igual aquele que foi encontrar na casa do Marucci. O cara falou alguma coisa, pra concordar com o Bolsonaro. Pô, o presidente tá falando, Bolsonaro, você tem razão, né? A gente tem que fazer uma coisa. Pronto, esse cara faz parte da ideação. Pode sofrer busca e apreensão. O único tonto que ainda continua ao lado do Bolsonaro dando chilique é o Silas Malafaia, que a Folha de São Paulo entrou em contato com ele e ele falou: esses caras são uns covardes, né? São uns molengões. Nem falar comigo mais eles falam, porque depois que eu comecei a derreter o Alexandre de Moraes, derreter, né? Quem tá derretendo é ele. Porque toda vez que ele faz um vídeo atacando o Moraes, ele fica todo suado, né? Fica ceboso, nojento. Não, depois que eu comecei a derreter o Alexandre de Moraes, eles ficaram com medo. E se afastaram de mim, com medo de que houvesse uma busca e apreensão contra mim e pegassem conversas deles. Ou seja, eles colocam como mártir do bolsonarismo. Nossa, o Silas Malafaia, ele é um mártir. Que coisa, né? Que coisa. E ele é tão tonto que ele mesmo admite pra Folha. Ele fala o seguinte: olha, eu falei pro Bolsonaro atuar o artigo 142 da Constituição. Eu falei pro Bolsonaro fazer isso. Então, seu tonto, se você tá falando pro Bolsonaro, você tem um alvo na sua testa. É muito possível que haja busca e apreensão contra você. Porque você fala demais, Malafaia. Você vai ter os seus chiliques lá na papuda quando estiver praticando jiu-jitsu forçado no banheiro da prisão. Porque o que tá acontecendo é um medo generalizado. Não somente de pastores, mas de todos antigos aliados de Bolsonaro. Porque a forma como o Alexandre de Moraes conduziu a investigação é diferente da forma como ele apresenta para a população. O Alexandre de Moraes, ele fala de tentativa de golpe, que é uma forma mais popular de ser aceito, e até para aumentar a pena dessas pessoas. Só que a forma como ele conduziu, não é para tentativa de golpe. É a existência de uma estrutura dentro do Palácio do Planalto. E aí o que acontece? Como essa estrutura é uma estrutura de ataque às instituições. E isso garante uma amplitude de investigação muito grande. Então o Alexandre de Moraes ele pode investigar elementos que estão desde 2019, desde o início do governo Bolsonaro. Aí que está a questão. Então todo mundo que falou com o Bolsonaro pode ser um alvo. As pessoas ficam tensas. Pô, o que eu falei naquela reunião com o Bolsonaro? Pô, ele falou alguma coisa de golpe, né? Eu escutei os caras, eles falaram de atacar, de falar de urna, falar TSE. Será que eu vou ser investigado por isso? Será que eu vou ser acordado de manhã da Polícia Federal? Mas eu nem participei, eu concordei com ele porque tinha que concordar. Porque ele era o presidente da República. Então isso se instaura, ou é instaurado, um medo generalizado. Ninguém vai querer fazer nenhum tipo de pronunciamento, porque depois, por exemplo, Paulinha Guerreiro saiu em defesa do Bolsonaro. Paulinha Guerreiro saiu em defesa do Bolsonaro. Vão pegar a capivara da Paulinha Guerreiro e ver quando ela esteve lá com o Palácio do Planalto e as agendas dela com o Bolsonaro. Teve uma reunião, o que aconteceu nessa reunião? Opa, Bolsonaro falou alguma coisa? Pum, busca e apreensão na Paulinha Guerreiro.
Todo mundo é um alvo. Porque o que aconteceu? Como nós falamos que iria acontecer, houve uma unificação dos inquéritos. A Folha de São Paulo trouxe a informação. O inquérito que investigou e culminou com a busca e apreensão do Bolsonaro possui vários eixos. Possui o eixo das joias, o eixo do 8 de janeiro, o eixo das milícias digitais, o eixo da falsificação do certificado de imunização. Tanto que o coronel militar que foi preso, junto com o Mauro Cid por conta do certificado de imunização, tinha conversa com o Walter Braga Neto a respeito do 8 de janeiro. Então tá tudo muito unificado. Qualquer pessoa que conversou, qualquer pessoa que esteve junto com o Bolsonaro é um potencial alvo. E ninguém vai querer se comprometer com o Bolsonaro, que é um João Ninguém, não tem mais capital político, não tem absolutamente nada. Querem um exemplo? Luiz Carlos Reins. O Luiz Carlos Reins, lá do Didier Raul, né, que ficou muito conhecido durante a CPI da pandemia, ele teve uma reunião com o Bolsonaro. E dessa reunião que ele teve com o Bolsonaro, depois da derrota do Bolsonaro para o Lula, todos os integrantes, todos os participantes sofreram busca e apreensão, menos ele. Vocês acham que ele não tá com o Lulu na mão? É claro que tá, pô. É claro que tá. Todo mundo sofreu busca e apreensão, menos eu. O Alexandre de Moraes já fez busca e apreensão contra o Carlos Jordi. O Alexandre de Moraes, ele tá de olho nos financiadores, nos idealizadores. Se o Bolsonaro for pego, quem que sou eu? Sou um Zé Mané, sou um pastel. É o próximo alvo. Todo mundo que teve uma reunião com o Bolsonaro tá morrendo de medo. Mourão fez lá um discurso evocando, não, nós temos que ser julgados pelo Tribunal Militar. Porque eu sou militar, hein? Eu sou militar, o Alexandre de Moraes. Não vai me julgar não, porque claro que o Mourão sabia. Essas reuniões aconteciam, ele era o vice-presidente, não sabia. E se essas reuniões aconteceram, ou ele deveria renunciar, ou ele deveria apresentar provas, porque se ele não falou nada, não denunciou, ele prevaricou. E outra, quem que vai querer defender Bolsonaro quando ele pode ter investigado todos esses aliados com a ABIN paralela? Os nomes não saíram ainda. O Alexandre de Moraes não divulgou os nomes dos investigados ou dos espionados ilegalmente pelo Bolsonaro, aqueles aliados dele. Muita gente quer saber, claro, é uma tensão imensa em Brasília, mas o Moraes está quietinho, o Moraes não falou nada. Então o cara sai em defesa do Bolsonaro, ele se coloca na testa um alvo, e depois o Bolsonaro o investigou, na ABIN paralela, espionou, não confiava nele. Pô, pessoal, é claro que ninguém vai ser bobo em fazer isso. Ninguém vai ser bobo em defender o Bolsonaro, porque não vale a pena. Não vale a pena. Essa superorganização criminosa, comandada por Bolsonaro, envolvia centenas de pessoas. Centenas de pessoas. Vocês acham mesmo que essas pessoas vão ser fiéis ao Bolsonaro? Alguém que não tem força de mobilização. Nós vimos o que aconteceu na quarta-feira. Não foi ninguém lá em São Sebastião. Alguém que não tem força de mobilização. Alguém que está caçado. Numa prisão iminente. Que não mobiliza, não tem força, não intimida. Eu vou sair em defesa do Bolsonaro? Eu não. E se eu acabar sendo preso, eu vou fazer acordo de delação premiada. Problema do Bolsonaro. Eu vou me livrar. O que eu fiz pro Bolsonaro? O que eu devo pro Bolsonaro? Eu não devo absolutamente nada. Bolsonaro vai ser abandonado por todos. Já está sendo pelos pastores. E a primeira pessoa que é um pouco mais distante do círculo de Bolsonaro, que for para essa esparrela, ou sofrer busca e apreensão porque participou de uma reunião e concordou com o Bolsonaro, Bolsonaro, você tá certo, né? Você tem razão. A primeira pessoa que cair por conta disso vai entregar todo mundo. Essa investigação, estão falando que vai se encerrar, mas vai ter muito, mas muito desdobramento ainda. Muito desdobramento.